Graças, pais e irmãos, estamos aqui para mais um estudo da nossa série Bora Viver. Semana passada nós tivemos o nosso primeiro encontro e hoje nós vamos falar sobre onde Deus me plantou. É o segundo momento. Então, na primeira lição da nossa série Bora Viver, falamos sobre viver uma fé prática, real, que se manifesta em primeiro lugar onde ninguém vê. Esse era o título, onde ninguém vê, né? E é no secreto que o caráter é formado e a fé se torna real. Agora, nessa segunda semana, nós vamos falar sobre o lugar onde esse crescimento acontece, que é nas nossas células, na nossa igreja, nas escrituras, né? E não apenas um prédio, né? Em um evento semanal, mas é um envolvimento aonde ninguém vê, né? Que a gente está ali vivendo realmente a palavra de Deus, né? E Deus nos plantou em alguns lugares, famílias, culturas, país, né? E isso tudo pertence a Deus, né? Não é escolha nossa, nós nascemos pela graça de Deus e o ambiente que nós estamos também tem um propósito diante de Deus, né? É o ambiente onde Deus nos planta, que nos trata e nos fortalece e nos usa para abençoar outras vidas, né? Que nós possamos, então, aprender um pouquinho mais sobre esse tema, onde Deus me plantou. Nosso tema central, evidentemente, é a maturidade cristã, não é saber mais, né? É viver melhor. A maturidade é você viver melhor. Então, a fé verdadeira muda a vida na prática. E o versículo-chave nosso, Efésios 4:1, diz assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, né? Então, viver de uma maneira digna daquilo que Deus nos chamou, para o que Deus nos chamou, é muito importante, né? Então, vamos viver juntos essa série. E já vivemos, então, onde ninguém vê, semana passada, e hoje, onde Deus nos plantou. E ainda temos pela frente onde a fé vira atitude e onde mais falho, né? São as próximas duas matérias que nós teremos para estudar no decorrer desse período. Pergunta é: como a lição da semana passada mexeu com você? Né? Como a lição da semana passada mexeu com você? Onde ninguém vê, né? Você se considerou uma pessoa que no recôndito do seu lar, num ambiente fechado ou longe das pessoas, você vive realmente a vontade de Deus? Ou há algumas práticas ainda a serem vencidas, práticas essas pecaminosas, que precisam ser abandonadas, deixadas para trás, né? Mexeu com você? Espero que tenha mexido, né? Então, rumo à maturidade, nós precisamos verificar o que temos a mudar e assim usarmos isso como um ponto de partida para melhorarmos, para crescermos em conhecimento de Cristo e maturidade, né? E o que nós temos aqui? Preparado primeiro para viver onde Deus te plantou. Né? Você fica nítido, né, em toda a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, que Deus nunca desejou que seu povo vivesse de forma individual. Você se sente parte de um coletivo, né, da família, da igreja, do trabalho, mas sim pertencente a uma grande família, isso no âmbito espiritual. Deus deixa explicitamente claro, através das Escrituras, que todos os que se acham cristãos precisam estar vivendo família como um Deus único, Pai, né, Senhor e Salvador, Jesus Cristo como nosso irmão primogênito, né, da ressurreição. Então nós precisamos que todos que se chamam cristão devem pertencer a essa família da fé. E servir a família da fé é convidar outros para serem a família da fé. Mas como aprendemos bem com essa série, a Bíblia não quer só que a gente simplesmente saiba. Ela quer que a gente viva. E é por isso que essa série se chama #Bora Viver. Viver de maneira digna da vocação que recebemos em Cristo envolve mais do que crer. Envolve pertencer, servir e multiplicar.
Deus nos planta em uma comunidade de fé com um propósito, amadurecermos espiritualmente juntos. E nessa lição vamos aprender como viver com intencionalidade na igreja local, a família espiritual que Deus nos deu. Né? Onde Deus te plantou, né? Ou me plantou. Atualmente, em nosso plano de leitura bíblica no Pão Diário, estamos vivendo ou vendo o impacto da igreja primitiva. Para quem acompanha o Pão Diário, é um devocional que você encontra na internet, ou você pode adquirir também ele físico, né? E pode utilizá-lo no seu dia a dia como uma das alimentos da palavra para o dia a dia, né? Além, evidentemente, de outros estudos bíblicos que você pode fazer. Então, é lindo ver o agir de Deus por meio de pessoas comuns, né? É como era a igreja graciosa, que se movia de casa em casa, alcançando multidões, né? A igreja não começou do tamanho que é hoje, muitas pessoas. Era um grupo pequeno que se desenvolveu no decorrer do tempo. Então, durante os 28 capítulos deste livro tão precioso, podemos observar a importância de não somente saber que Deus criou uma família da fé para nos plantar, mas viver. Deus conduz o curso da história através da preciosidade do chamado de viver comunidade para cada ser humano salvo e regenerado pela graça, né? Então é algo precioso viver em comunidade. A vida em comunidade é divina. Deus é um Deus que vive em comunidade. Ele é trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, quando esteve entre os homens, não andou só, mas durante 3 anos em sua jornada ministerial, dividiu seus dias com aqueles que chamou de amigos, que seriam os precursores da primeira e grande família da fé. Isso não é incrível? O próprio Deus nos mostra que viver com Ele também é viver com os irmãos, e que ser um com Ele também é ser um com os irmãos. Por isso, todo aquele que se chama pelo nome deve pertencer, mas não só pertencer, mas servir, e não só servir, mas também multiplicar a família da fé. Então, essa é uma das incumbências do cristão, levar outras pessoas a terem um encontro com Cristo e uma decisão ao lado do Senhor, né? Então, vamos viver pertencendo onde Deus me plantou. Aonde Deus me plantou, né? No local. A igreja é mais do que um lugar que frequentamos. É uma família da qual fazemos parte. Deus nos chama para estarmos próximos, conectados e presentes. Pertencer é criar laços, é viver com compromisso com o corpo de Cristo. Efésios 2,19 nos diz: assim vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Vivemos em uma era de relacionamentos e envolvimentos superficiais. As pessoas querem hoje em dia satisfazerem suas necessidades e não se envolverem de forma mais profunda. É a geração do fast food, do prazer momentâneo e de relacionamentos descartáveis. E por estarmos imersos nessa cultura, muitas vezes transferimos esses comportamentos para dentro da igreja. Vamos aos cultos e quando vamos, apenas para receber a nossa bênção e ir embora. Não nos conectamos, não criamos laços e quantas vezes estamos apenas de corpo presente, né? Então, é você estar com a cabeça longe, né, do corpo como uma girafa. Deus não deseja isso para a sua família. Ele quer que isso, ele não quer isso para a igreja. Deus deseja que estejamos próximos, vivendo um evangelho de casa em casa, plantados e enraizados uns com os outros. Então, Deus nos chama a pertencer, criar laços, viver de forma compromissada com o corpo de Cristo, estarmos presentes, não só fisicamente, mas de corpo e alma, vivendo intensamente a nossa família da fé. É impossível você pertencer a um lugar que frequenta ocasionalmente ou de forma conveniente. Deus deseja que participemos de forma madura e frequente do corpo de Cristo. Minha pergunta é: você tem se envolvido de forma intencional na sua igreja ou célula? O que poderia mudar para viver mais conectado? O que nós podemos fazer para melhorar esse nosso interesse coletivo de estarmos juntos? Quantas pessoas
que vão à igreja e saem dali abençoadas com a palavra, com as músicas, com os cânticos, com as orações. A ideia de irmos à igreja é realmente terapêutico. Deus criou a comunhão para que a gente pudesse se sentir, né, apoiado, abençoado e com auxílio daqueles que nos rodeiam. Então, servindo aonde Deus me plantou. Cada um de nós recebeu dons do Espírito para servir, amar e cuidar uns dos outros. O crescimento da igreja acontece quando cada membro cumpre seu papel em alegria e dedicação. Deus nos planta em uma família não para sermos meros espectadores, mas para servir e amar. Lá em Efésios 4,16 diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza, à medida em que cada parte realiza a sua função. Então a palavra de Deus é muito clara quando deixa explícito que cada um tem sua função no corpo de Cristo e que quando cada um de nós desempenha de forma ajustada e unida essa função, qual é o resultado? É o crescimento e edificação. Muitas pessoas entendem como importante saberem qual é o dom que o Espírito Santo separou para elas, a fim de que possam exercer esse dom. Mas Deus nos deixou conhecer e saber disso, não com o foco individual no dom de cada um, mas para que todos possam usar os talentos dados pelo Espírito para a edificação e o crescimento desse corpo. Não é apenas algo egocêntrico, é algo que nós devemos promover para o crescimento coletivo. Então, usar do teu dom, fazer aquilo que Deus te dá de capacidade, de carisma. Dom é carisma, né? É uma coisa que você faz, é algo que você faz com uma maneira bem fácil, bem desprendida. Isso é um dom, né? E isso nos transforma realmente em auxiliadores de outras pessoas. Então, cada crente possui uma função no corpo de Cristo. E Deus nos planta nessa família de fé para podermos, pelo exercício constante, servir as pessoas com os dons e talentos que Ele nos deu. E a pergunta é: quais são os seus dons? De que forma você pode usá-los para servir mais ativamente a sua igreja local? É uma coisa pessoal, cada um de nós vai buscar em Deus aquilo que Ele nos deu de dons e pôr em prática para o bem coletivo da nossa comunidade, da nossa família, tanto na fé, como também da nossa família biológica. Trazer outros para a família da fé. Nós fomos chamados não apenas para fazer parte da igreja, mas para multiplicar a igreja. Isso significa evangelizar, cuidar, discipular e convidar outros a viverem essa mesma fé transformadora. Lá em Efésios 3,8 nos diz: a ele foi dado anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Deus nos plantou em um lugar para podermos frutificar. Deus plantou na família da fé com um objetivo bem claro: trazer outras pessoas para essa família, ensinando-as a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou, de modo que no fim a casa esteja completamente cheia. O pensamento de quem é plantado no reino de Deus deve ser claro e ressonante nos nossos corações. Ainda há lugar. Deus deseja que saiamos pelas ruas, valados, casas e tragamos todos os que ainda não conhecem para dentro desse lugar chamado igreja. Deus te plantou não somente para pertencer a um lugar maravilhoso, e de fato pertencer à igreja de Cristo é um privilégio dos grandes. Ele também não te plantou apenas para que você sirva quem está dentro conosco, os de casa, apesar do serviço interno da igreja ser recompensador e maravilhoso. Contudo, Deus também te plantou para que alguém mantivesse a porta dessa casa sempre aberta, para que, como carta viva, outros possam ler você e se integrar a essa família por meio dessa experiência. Faça uma pesquisa rápida. Aqui na nossa célula foi alcançado para a família da fé por conta de um amigo, parente ou cônjuge, né? A maioria, porque esse é o intuito, deixar muito claro para o mundo inteiro ouvir: ainda existe lugar à mesa. E a pergunta é: quem está ao seu redor e ainda não conhece Jesus?
como você pode se tornar um instrumento para trazê-la à família da fé? Né? Claro que tudo começa com dedicação, oração, entrega e busca por conhecimento da palavra do Senhor, para que a gente possa levar outras pessoas à salvação em Cristo Jesus. Como conclusão desse estudo, aleluia, que valores preciosos acabamos de entender, né? Sobre onde Deus nos plantou, a igreja. E quando trazemos esses valores ainda mais próximo da nossa realidade, percebemos o quanto somos agraciados por Deus em sermos de Jesus e pertencemos à família da fé. Quando pensamento em família da fé, né? Quando pensamento em família da fé, inevitavelmente lembramos da nossa amada e querida igreja. Não importa se você frequenta essa comunidade fé há um dia ou coleciona décadas em sua jornada, o privilégio de ser da igreja é apaixonante. Da mesma forma, servir ao Senhor onde fomos plantados é um privilégio sem medida, reservado para aqueles que entenderam que não foram chamados apenas para serem telespectadores, mas agentes de transformação dentro da igreja. E por fim chamados para multiplicar, para trazer outras pessoas para a família da fé. Pregar o Evangelho e ver esse mesmo ser difundido para um número cada vez maior de pessoas, pois de casa em casa enchemos um estádio. Né? Eu não sei o quanto você é apaixonado por ver vidas sendo alcançadas, né? Eu acredito que ver pessoas sendo alcançadas por Deus é algo maravilhoso e Ele nos dá essa oportunidade de sermos instrumentos de Deus, como ferramentas na mão de um profissional, né? De um artífice, aonde nós vamos ali levar a palavra de salvação aos perdidos. É algo maravilhoso. Bom, vamos orar então e pedir que Deus nos chame, né, a esse compromisso prático que nós temos de pertencer à igreja. Se você ainda não está comprometido, procure-nos. Vamos conversar, vamos ver o que você pode fazer pelo reino. Né? Quais são as orientações bíblicas sobre como devemos viver o reino de Deus. Né? E sinta-se convidado a fazer parte dessa grande família de Deus, chamada cristã, família cristã. Né? Aquela que segue a Cristo, que observa as ordens do Senhor Jesus. E recebe os ensinamentos dele, como diz lá em Mateus 28, 19 e 20, onde nós devemos ensinar tudo que ele tem nos ordenado. Vamos orar e pedir para que Deus nos faça entender um compromisso prático com a palavra dele, com a igreja e com as pessoas que vivem ao nosso redor. Pai, nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos use como ferramenta do Senhor nesse reino maravilhoso e possamos, Senhor Deus, como temos tido, ver a alegria de ver vidas sendo alcançados pelo Senhor, tendo suas mentes transformadas, Senhor Deus, uma metanoia, também a sua vida, a sua forma de viver, uma metamorfose acontecendo na vida das pessoas e passando a viver de forma ideal na Tua presença. Pai, nós somos chamados para fazer a Tua vontade. E nós te agradecemos, Pai, porque eu sei que Teus servos têm orado por vidas que ainda estão perdidas, que estão caminhando, Pai, para uma eternidade afastada do Senhor. E a única porta que nos leva à presença do Senhor é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos usa, Pai, como ferramenta, que nós possamos viver realmente de uma forma onde fomos plantados, onde estamos, viver aquilo que é a Tua vontade, para a honra e glória do Senhor. Dá-nos a Tua paz, Senhor Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos. Também hoje estou com a garganta um pouco inflamada, mas graças a Deus já estou bem melhor e amanhã, com certeza, o dia vai amanhecer com a voz realmente ativa, né? Hoje estou meio afônico. Que Deus abençoe você, te dê muita graça, muita paz, muita sabedoria. Né? Tiago 1,5, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, não lance rosto.
porém peça com fé. Né? Porque quem pede sem fé é como a onda do mar, que vai e volta. Mas eu creio que você, que tem frequentado e buscado o conhecimento do Senhor, que tem frequentado essa célula maravilhosa aí pela instrumentalidade da irmã Zeli e os irmãos que estão aí, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.